tarde, estamos aqui no campus da Universidade do Rio de Janeiro, campus de Nova Friburgo, Estudo Politécnico, no laboratório de robótica. Então, quero levantar alguns questionamentos aqui sobre essa fusão do Ministério da Comunicação com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Conversando com os pares, né, o que a gente está preocupado, né, seria com essa fusão, por acreditar que o alcance, o escopo dos ministérios são diferentes e a questão do orçamento, né? A gente tem alguns questionamentos que seriam, com essa fusão, a primeira pergunta, já que a ciência e tecnologia do Brasil já está tão combalida, né? A gente tem um orçamento tão precário que não se compara com os países do primeiro mundo, que é coisa que a gente quer ser, né? Luta por isso. E a primeira preocupação seria essa, né? Se o orçamento com a fusão seria mantido, né? Se havia, seria somado, né? Que pode representar um lance significante, né? E o questionamento também é essa questão do alcance dos ministérios, né? Que o Ministério da Comunicação ele pode ter uma certa interface com a ciência e tecnologia, mas no seu âmago, né, vamos dizer assim, é bem diferente as atuações. Aí eu abro aqui para os colegas, né, estamos aqui com o professor Lucas e a professora Dayara e o representante de alunos, né, do nosso centro acadêmico, né. Se vocês quiserem falar alguma coisa, está aberto. Tá ok. Sim, pessoal, muito bom por hoje. Então, obrigado, professor Hermes, por me passar a palavra nesse momento. Não, uma coisa que é muito complicado você ter a fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicação uma forma de sinalizar para a comunidade científica e de tecnologia que você vai ter um diálogo mais afastado da comunidade, porque a representação não é algo que tem alguma trajetória de comunicação com o pessoal de ciência e tecnologia, e creio que no momento que o Brasil passa por crises é importante a gente buscar novas tecnologias, fomentar startups, fomentar novas empresas e as empresas já existentes através da ciência e tecnologia. E vamos dizer, cortar esse ministério não é uma resposta para a crise, e sim uma maneira de agravar mais a situação que nosso país passa atualmente. Eu também acho realmente essa menção que o Lucas fez sobre a crise, né? A gente tem uma diminuição no financiamento da pesquisa atualmente. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa determinar as prioridades. E o Ministério, sendo só o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele conseguiria, né, a gente imagina que essas prioridades da pesquisa atual brasileira, que tem qualidade, que tem crescido muito, o fato de estar junto com outro ministério, que é o de comunicação, talvez essas prioridades não fossem tão bem determinadas como a gente tem tentado evoluir nos últimos anos na pesquisa. Então, eu passaria então a palavra para o aluno, para que ele também possa nos dar a sua impressão, né, Arthur, sobre essa fusão. Sobre essa fusão, fica um questionamento muito forte sobre, assim, a comunicação. Existe muita ciência e tecnologia voltada para ela, mas ela é só um ramo dentro desse universo vasto que se trata quando se fala em ciência. Qual seria a prioridade de cada coisa ali dentro? A ciência e tecnologia não é só na área exata, você tem também a área de saúde, você tem pesquisas sobre vacinas, sobre novos medicamentos, que nada tem relação com comunicação. Então, por que fazer essa fusão? Por que não estudar uma proposta melhor para que a independência de cada ministério não possa vir a prejudicar as pesquisas que já estão em andamento, e também a questão dos serviços da área de telecomunicações no Brasil, que vem sofrendo inúmeros questionamentos. Não, e tem uma coisa, deixa eu só completar aqui. Esse ministério ele foi criado em 1985, né? Então, se a gente for ver, tem bastante tempo que ele
foi criado, e se a gente for pegar em termos do Brasil, né, como houve uma evolução dessa questão de ciência e tecnologia, que eu acredito que está diretamente ligado à criação desse ministério. Você vê que em 1985 foi o governo do Sarney, a gente passou por todos os governos, e eu faço essa avaliação, né, desses anos todos, que nós, apesar de todos os pesares, em muitas áreas, a gente teve uma evolução muito significativa. Se você conversar com os pesquisadores de todas as áreas, né, foi feito investimentos que representou uma evolução muito grande, apesar que muitos pesquisadores a gente considera que ainda a verba que é colocada para a gente é muito pequena, mas mesmo com esse pouco a gente conseguiu evoluir bastante. Então, é causa de estranheza, né, um ministério que eu considero vitorioso, você de uma hora para outra tentar ou extingui-lo ou fazer uma fusão aonde a gente acredita que deveria incentivar o crescimento do ministério, né, e não tipo fundi-lo ou acabar com ele. A gente tem essa visão que os pesquisadores, a gente conversa com os pares, a gente vê que esse ministério é muito importante, mesmo reconhecendo que a verba é pequena, né? Então a preocupação, a gente volta na questão, a gente já considera que não é muita coisa que é investido, considerando os países do primeiro mundo, e a gente está na perspectiva de cortar. Aí a gente acaba, desculpa fazer aqui uma coisa fora do como dizer isso, mas assim, a gente liga a televisão hoje, entra na internet, o que a gente vê são pesquisadores querendo ir embora, abandonar o país. Então está se criando um ambiente muito ruim, entendeu? É claro que a gente não pode especular, querer prever o futuro, mas toda essa questão que está sendo criada está surtindo um efeito muito negativo na comunidade. É muito chato para a gente, né? Muitos aqui estudaram fora, fizeram doutorado fora, talvez até tivessem chance de ficar lá fora, resolveram voltar, acreditar na universidade, somente na universidade pública, que é o caso nosso, e agora somos pegos com esse tipo de perspectiva. Quer dizer, o que a gente pode oferecer para essas pessoas? Quer dizer, então a gente está criando um ambiente quase de, entre aspas, de expulsão dos pesquisadores, entendeu? E com isso, não só os pesquisadores, mas a gente sabe que é muito importante em diversas áreas nossas que alunos façam doutorado sanduíche, que alunos façam pós-doutorado, a gente incentiva isso. E isso é feito num mundo mais moderno, vamos dizer assim, se pode dizer, né? Um mundo mais industrializado. Então, a gente fica numa perspectiva não só dessa fusão, ela criar esse ambiente, mas assim, matar essas expectativas. Eu acho que a gente tem expectativa também dos estudantes que estão em formação. Também. Porque eu acho que eles estão criando um ambiente de dúvida, né, de qual a perspectiva que eles vão ter, né, para a continuação da médio e longo prazo, médio né? e longo prazo. Não dá para fazer um doutor sem antes formar essa pessoa tanto na educação de base quanto mais direcionadamente na graduação. Então a graduação deve ter um olhar voltado para ela muito forte, deve ser valorizada e, na medida do possível, isso deve ser carregado ao longo dos programas de mestrado, doutorado e outros tipos de formação complementar. Ensino, educação, ciência, isso é investimento, né? Nunca foi gasto, né? É aqui que tem essa coisa de a hora que a situação fica difícil, se pensa em cortar coisas, né? E muitas das vezes cortar sem um planejamento a médio e longo prazo, né? O que é pior, eu acho, é criar todo esse, desculpa o termo, mas não é um terrorismo, mas criar essas certezas. A gente trabalha e de uma hora para outra você acorda com um cenário que parece catastrófico, né? Horrível. De repente uma coisa que estava sólida e estabelecida, ela está tendo uma fusão com uma área que em toda a nossa discussão a gente não está considerando a comunicação. Né? A gente tem que falar, vamos fazer uma propaganda do nosso estado, né? A própria FAPESP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que é uma grande parceira da nossa universidade, tem nos atendido sempre que a gente precisa, né, de bolsas, projetos, e a gente tem também por isso, né, o que vai acontecer com essas fundações. A gente ouve aí na mídia, né, pode ser que isso é um pouco de terrorismo, mas o que acontece? Que vão fechar, e claro que no caso da FAPESP eu não acredito, mas falta de verba também nesses órgãos acaba afetando a gente, entendeu? Então
A nossa ideia aqui de levantar essa discussão, a gente não tem como prever, né? Não vamos ser também levianos, mas é buscar esse tipo de resposta. Né? Vai se criar esse ministério fundido, criando muito fundido, e como é que fica a nossa perspectiva? Né? Nossa perspectiva futura. Esse novo ministério, o que ele terá para investir será reduzido em relação aos outros dois? Como é que ficará isso, né? Então, então a gente tem que buscar respostas o mais rapidamente possível para quebrar esse mal-estar, né? Essas incertezas, né? Porque para continuar atraindo pessoas que queiram continuar fazendo pesquisa, pessoas que estão fazendo seus doutorados fora, que volte para o Brasil, possa serem aproveitados aqui. Então, basicamente a minha preocupação é essa. Entendeu? Eu acho que é importante, nós temos um Ministério de Ciência e Tecnologia independente do Ministério de Comunicação e que novos projetos, novos investimentos, pensando no Brasil do futuro a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, porque se temos uma solução para um momento difícil de crise, realmente essa solução vai passar pela ciência, pela tecnologia, pela inovação e pela formação de novos nichos de mercado. É por aí que acreditamos que o Brasil tem que caminhar e sair desse momento difícil que o país passa. Ok. Acho que é isso. Isso aí.